implantodoncia guiada ela é baseada em alguns fundamentos, mas assim, o principal fundamento, na minha opinião, da implantodontia guiada é a precisão, né? A gente ter uma precisão bem grande dos nossos trabalhos, né? E quando a gente começou a fazer cirurgia guiada, era somente cirurgia guiada, né? Somente isso, né? A gente não pensava numa implantodontia guiada, a gente sempre pensou numa cirurgia guiada, né? Porque era só a parte cirúrgica. Então, sim, a gente tinha precisão, né? Precisão, é, mas a gente não pensava numa previsibilidade, principalmente protética, né? Porque a gente não tinha recurso. E hoje a gente já tem vários recursos que facilitam a nossa vida, né? Bastante, né? Do que a gente faz hoje, né? Então a gente tem que dividir isso, separar, né? Em duas partes, a parte de implantodontia. Uma que é a implantodontia tradicional, que você faz, né? O dia a dia ali, né? Todo dia ali você faz implantodontia tradicional, se você não faz guiada, né? E a implantodontia guiada, né? Por conta de recursos que a gente tem. A implantodontia tradicional, essa é a implantodontia que você faz hoje, né? No dia a dia aí, pelo menos a maioria dos profissionais, tá, gente? Hoje, basicamente, aí 95% dos profissionais, especialistas, não só especialistas, que praticam implantodontia no consultório, não somente implantodontia guiada, mas praticam implantodontia no consultório, né? Trabalham de uma forma muito empírica, né? Trabalham somente daquele jeito que aprendeu nos cursos de especialização ou atualização, né? Mas se você quiser promover um melhor tratamento, ter um melhor resultado, não basta somente. É claro que a gente precisa ter a prática que a gente aplica ali, né? Mas a gente também precisa ter recursos, né? Soluções que facilitem a nossa vida, né? E os recursos tecnológicos, né, agregados juntos, né, isso facilitam muito a nossa vida. Foi aí que a gente começou a fazer uma implantodontia guiada. Na verdade, a odontologia sempre foi uma odontologia guiada, né? Assim, se a gente parar, analisar a fundo, sempre foi uma odontologia guiada. A gente sempre fez alguma coisa baseado numa experiência empírica, né? Num básico conhecimento ali, né? Independente da especialidade, né? Você vai fazer um preparo cavitário lá, um preparo para coroa total, né? Você tem um guia, um mock-up, você tem um enceramento, né? É guiado, né? Não é. Eu sei que hoje você pode até fazer, de repente, um preparo eh, à mão livre, mas ele foi, já em algum momento, ele foi guiado por alguma coisa, né? Por enceramento, você pintou o dentinho, enfim. Na implantodontia é a mesma coisa, né? A gente faz muito cirurgia à mão livre, né? Muitos colegas ainda fazem cirurgia à mão livre, né? Mas em algum momento, quando ele aprendeu a fazer essa cirurgia à mão livre, essa cirurgia foi guiada por alguma coisa, seja por uma moldeira de acetato, seja ele foi para um enceramento diagnóstico, ele olhou no modelinho de gesso e falou assim, o dente vai ficar aqui, ou seja, pelo básico conhecimento que a gente tem muitas vezes ali de posicionamento dentário, né, de uma visual. Acho muito engraçado isso. Cara, eu acho tão difícil, eu pelo menos eu acho, tá? Eu acho tão difícil visualizar, principalmente casos múltiplos, né? Visualizar vários elementos ali, tentar fazer a mão livre, né? Ontem mesmo eu estava vendo, ontem eu peguei um caso aqui, um caso não é meu, quer dizer, eu fiz implantes nesse caso, até postei aí as fotos das próteses aí no feed, no story, né? O resultado, eu fiz aquele caso, e eu vi e o próprio paciente ele já possuía alguns implantes, né? Esses implantes, as coroas protéticas estavam soltas. E quando a gente olha o posicionamento do parafuso, né, a gente assim, caramba, né, qual que é a referência que o colega teve para fazer isso, né? O parafuso estava saindo na cúspide vestibular, né, do molar, o parafuso estava saindo na crista marginal distal de um molar, né? Por quê? Porque justamente a referência é empírica, né? A referência é somente visual. Abre e põe o implante, a prótese a gente se vira depois, né? O que, na verdade, o que a gente ouve muito falar é justamente isso, né? Abre, põe o implante e depois a prótese a gente se vira depois, né? E, na verdade, ainda é o contrário que a gente tem que saber isso, tá? Quando a gente trabalha com uma implanto guiada, não sei se vocês
né? Eu, pelo menos, é uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, mas muita gente ainda não sabe disso, né? Ou não se toca nisso, né? O que a gente tem que levar em consideração é o quê? É que não é a prótese que encaixa no implante, né? Não é isso, tá? É o implante que encaixa na prótese, tá? Então, se você não tem uma noção mínima de posicionamento tridimensional do elemento, se você não tem um enceramento diagnóstico, você não tem um guia cirúrgico para isso, há uma grande chance, né, do seu implante ficar mal posicionado, tá? Se você não tem um guia para nada, tá? E mesmo com guia de acetato, tá? Mesmo com guia de acetato, você tem que ter certeza absoluta que seu implante não fica tão do jeito que você gostaria, pelo menos a maioria deles, tá? Pelo menos a maioria deles. Aqui na internet a gente só mostra o que funciona, né? A gente só mostra o implante bem posicionado, aquele raio-x do implante bonitinho, mas a gente sabe que muitas vezes a nossa realidade não é essa, tá? Não é totalmente essa. A nossa realidade, muitas vezes, quer dizer, quem não faz implantodontia guiada, é claro, é o sofrer depois na prótese, sofrer numa moldagem, negociar com o laboratório, trocar um componente, em vez de ser uma prótese cimentada, vira uma prótese parafusada, né? Agora, quando a gente utiliza recursos da implanto guiada, a gente minimiza todos esses problemas. Todos, tá? Você não erra no posicionamento do implante. Zero. Zero erro. Tá? Falei isso até ontem na live, né? Você não erra mais. Não, o que a gente quer, basicamente, a gente profissional que faz implantes no consultório, a gente não quer errar o posicionamento do implante, né? Porque a gente sabe que se errar o posicionamento, errei a prótese, né? Por melhor que o protético seja, tá? Eu brinco, né? Eu brinco assim, já ouvi algumas vezes falar isso, não sei quem me disse isso uma vez, mas eu já ouvi algumas vezes falar isso, né? Não adianta você fazer um trabalho, vou falar cirurgicamente falando, tá, gente? Pra vocês entenderem. Não adianta você fazer um trabalho 50% e ter um protético que é 100%. Então, bom, um trabalho nota 5 e você tem um protético nota 10. O seu trabalho não vai ser, o resultado final não vai ser nota 10, tá? O seu resultado final vai ser nota 5, tá? Porque começou com você ali, tá? Sim, você vai olhar assim, pô, poderia ter ficado melhorzinho isso aqui, tá? Então, assim, para o seu trabalho ser nota 10, tá? Você tem que ser nota 10, e o seu protético no laboratório também tem que ser nota 10, não adianta o seu protético ser 7,5, tá? Não é média, tá? O resultado final está diretamente proporcional, ligado, é diretamente proporcional ao resultado que você iniciar o seu, tá? E, assim, mesmo que você trabalhe com o melhor laboratório, o posicionamento do implante faz toda a diferença, tá? E quando a gente começa a trabalhar com uma implanto guiada, cara, facilita muito a nossa vida, tá? Eu não sei, assim, o quanto vocês abusam dos recursos digitais, né? Deixa eu abrir aqui meu YouTube, gente, porque a galera tá no YouTube também, tá bom? Quem tiver lá tá Maximilian Milo. Ah, deixa eu colocar uma parada aqui que eu acabei esquecendo, gente. Olha que louco. Olha que louco. Agora eu esqueci. Tudo bem. Pronto. Beleza. Agora foi. Esqueci, depois eu vou colocar de novo, tá? Só lembrando, tá, gente? O link tá aí na bio. Semana que vem, 7, 8, 9, minissérie Implantodontista, que não é ao vivo, não vai ser no Instagram, vai ser no YouTube, então tem que se inscrever para assistir lá no YouTube, tá? Não vai ser no Instagram de jeito nenhum. Vai ter só uma janelinha aqui no Instagram, aqui em cima, vai ter uma janelinha, tá? Mas direcionando lá para o YouTube ao vivo, tá? Um conteúdo muito sinistro aí de implantodontia guiada, tá? Muito completo, tá? Eu brinco que é um evento 0800 com informação de curso pago. Estivesse pagando um credenciamento. Você vai lá, vai fazer e vai sair aplicando o que eu vou mostrar lá, tá? Não sei o que eu estou dizendo, não. Vê os comentários aí, não sei o que eu estou dizendo, não. Você vai sair aplicando o que eu vou... Na primeira aula, você já sai aplicando o que eu vou mostrar, tá? Então tem que se inscrever aí. Mas voltando ao nosso assunto, tá? A gente está numa série de lives. Hoje é a última live da semana. Semana que vem ainda tem mais 2. Na verdade, são 2 lives por semana, tá, gente? Essa semana eu fiz 5, semana passada também 5, hoje é a última. São 2 lives por semana, tá? Eu não sei quanto de vocês abusam dos recursos digitais. Eu não sei quantos de vocês
só utilizam, de repente, uma tomografia para fazer implantodontia. Se você está utilizando somente uma tomografia para fazer implantodontia, na boa, vou falar uma parada que eu aprendi há muitos anos. Você está deixando dinheiro na mesa, tá? Deixando dinheiro na mesa. Que somente a tomografia, ela é um recurso, sim, mas somente ela isolada, ela não te dá tanta informação quando você associa a tomografia com outros recursos. Gente, a gente tem material para isso, a gente tem software. Você não precisa ter o software, mas manda para um centro de planejamento. Mas a gente tem material para isso. Ah, cara, quem tem mais de 20 anos de formado, assim como eu, sabe que lá atrás não era assim. Hoje vocês estão pegando uma coisa muito mastigada. Então você tem recursos, tá? Para trabalhar. Você não precisa somente de uma tomografia, tá? Hoje a gente precisa de mais informações extra-orais, digamos assim, extra-consultórios, né? Modelos digitais, né? A vantagem do modelo digital, gente, antigamente não podia fazer nada disso, tá? Antigamente era um modelo físico, a gente tinha que fazer a moldeirinha de acetato. A moldeira de acetato veio por conta de um modelo físico, tá? A gente não fazia cirurgia guiada com modelo de gesso. Na verdade, a gente já fazia, tá? A gente, por muito tempo, protótipos que nós fizemos de guias cirúrgicos, que vocês usam hoje, quem usa, né, hoje, foram feitos, testados em modelos de gesso, porque a gente não tinha ainda como juntar, digamos assim, né, como alinhar um modelo STL com uma tomografia. Então, a gente fazia simulações em cima de modelo de gesso e fazia o guia cirúrgico ali com anilha. Olha que louco isso, né? Que louco isso. E hoje a gente tem recurso para isso. Vocês têm software, vocês têm modelos digitais, vocês têm recursos. Então, eu tenho que abusar desses recursos da digital para vocês terem melhores resultados, tá? Porra, por exemplo, eu não sei vocês, mas assim, quando eu vou fazer um procedimento de guiado, eu peço todas as informações, né, durante o planejamento, tá? Peço todas as informações. Tá? Todas que eu falo o seguinte, não é somente o posicionamento do implante. Você não durante um planejamento cirúrgico que você faz com a cirurgia guiada, você não precisa somente saber qual é o implante que vai. Ah, o implante de 3,5 por 11. Cara, isso é 1/10 do que você precisa, que você pode tirar do planejamento. Tá? O implante 3,5 por 11 é o menor das coisas. Tá? Você sabe que você vai trabalhar com implante 3,5 por 11, mas você sabe que você pode colocar esse implante em qualquer posicionamento, a nível de profundidade de plataforma, tá, gente? Você pode escolher o tamanho do seu componente. Você não usa mais selecionador de transmucoso. Tá? Outro dia eu fui chamado a atenção por conta disso. Porra, mas você está metendo pau no selecionador de transmucoso? Não, não estou metendo pau, só que eu não uso. Mas, por quê? Porque toda a informação que eu tenho, eu tiro do software. Ele me dá a informação exata do transmucoso que eu vou utilizar, ou pelo menos uma média que eu vou utilizar, porque eu tenho que ficar escolhendo isso, é mais um material na bancada que eu tenho. Então, eu entro durante uma cirurgia, por exemplo, se eu vou trabalhar, por exemplo, com uma prótese cimentada, exemplo, tá, gente? Tá? Exemplo. Eu posso escolher já meu transmucoso, todas as medidas do meu transmucoso. Eu posso escolher se ele vai ser um de 3,3 por 5 por 6, por exemplo, né? Porque é da linha da empresa que eu trabalho. Ou se ele vai ser um 3,3, né? Por 4, por 6. Então, eu consigo escolher isso previamente à cirurgia. Isso numa prótese cimentada. Tá? Numa prótese parafusada, a mesma coisa. Eu consigo saber o tamanho do meu transmucoso, tá? Quando eu vou utilizar, mas isso é tudo no software. E além do tamanho do transmucoso, eu consigo saber... Estão me ouvindo bem? Deu um BO aqui. Eu consigo saber também o quanto eu vou cortar meu cilindro provisório para que o meu provisório encaixe corretamente, para não ter que ficar cortando na boca. O que acontece é que a gente não abusa desses recursos. Hoje, se eu for trabalhar com uma carga imediata, tipo prótese parafusada, entendeu? O meu cilindro provisório, meu componente provisório, cada um dá o nome que for, entendeu? Ele já tem o transmucoso que eu vou trabalhar e aonde eu vou cortar, ele já entra cortado.
Porque durante o planejamento, a gente selecionou, porque durante o planejamento, a gente inserou um elemento dentário, por exemplo, numa região de 14, por exemplo, um 14, um exemplo aqui, tá? E naquele elemento eu escolhi, por exemplo, que seria um transmucoso de 2,5, né? Isso tudo no software. O meu selecionador de transmucoso está criando teia de aranha na gaveta, dentro do software. E a partir daquele enceramento eu consigo saber quanto eu já corto o meu cilindro provisório para eu poder fazer a captura daquele provisório. E já vi um provisório já pronto, com aletas de apoio. Entendeu? Então, eu tenho muito recurso para isso, do que eu ficar cortando o cilindro provisório no transcirúrgico, tá? Ou com um cilindro preso no implante, já parafusado no implante, a gente metendo a broca ali, né? Contaminando toda a região lá com resíduos de broca, resíduos de metal, entendeu? Sendo que você pode fazer isso em 5 minutos, ou sua secretária pode fazer isso em 5 minutos, num intervalo de tempo que você tem entre um paciente e outro. Porque você discutiu lá com o centro de planejamento que a altura máxima de corte do seu cilindro provisório, quando é parafusado, tá, gente? Ele é de 4 milímetros. Aí você vai lá e corta lá o seu cilindro 4 milímetros, tá? E já utiliza ele já pronto, cortado na cirurgia, né? Eu brinco que dentista gosta de ter trabalho, né? Ele gosta de cortar, selecionar na hora. Gente, não é errado isso, porque a gente aprendeu dessa forma, né? A gente aprendeu a selecionar o componente na hora, porque a gente vem do curso e aprende a selecionar na hora, tá? Só que hoje a gente tem recurso, você está evoluindo dentro da sua implantodontia, porra. Se você evolui dentro da sua implantodontia, então você tem que aproveitar ao máximo os recursos, tá? Mas você só consegue fazer isso quando você começa a migrar a sua técnica. Você não consegue fazer isso olhando somente uma tomografia, tá? Até consegue, mas somente olhando uma tomografia você não consegue. Você precisa de ter outros recursos. Você precisa saber onde o dente vai ficar. Sabendo onde o dente vai ficar, você sabe. Perdão, sabendo onde o implante vai ficar, você sabe o tamanho do seu transmucoso. Sabendo onde o seu transmucoso vai ficar, você sabe o tamanho da sua área de cimentação ou sua área de captura de cilindro provisório. Entendeu? Então você tem que abusar desses recursos. Tá? O que acontece é que a galera não gosta de abusar disso, fica com preguiça, né? Aí pega o selecionador de transmucosa, pega esse cilindro aqui, pega aí, esse transmucosa deu 2,5, tá? Não, 2,5 não tá legal, pega um de 3,5, 3,5 ficou bom. Aí vai lá e escolhe, aí tem um monte de caixa em cima da mesa, né? Aí pega o disco para eu cortar o cilindro, pega a broca para eu cortar o cilindro, não ficou legal. Então, assim, a prótese era para ser cimentada, agora a prótese virou parafusada, tá? Porque o posicionamento do implante não ficou legal, que fez a mão livre. Olha a quantidade de problema que a gente tem. E a gente acaba perdendo tempo nisso. Então, a gente tem que acabar abusando desses recursos digitais que a gente tem. E os recursos digitais estão aí, tá? É só vocês saberem, né? Utilizá-los Na verdade, tem que começar a utilizar com frequência, porque a galera às vezes tem preguiça, né? Eu entendo perfeitamente isso, né? O profissional cirurgião dentista, na minha opinião, a gente é muito, assim, solitário ali. A gente muitas vezes quer resolver muita coisa sozinho ali, né? E quando a gente começa a trabalhar com uma implanto guiada, a gente fica mais fácil de trabalhar, que muita coisa a gente consegue ter ajuda, né, de centro de planejamento, né? Hoje, por exemplo, eu não, quando vem um planejamento para mim, ele já vem todo descrito do início ao fim, tá? Implante X, transmucoso de Y, recorte de cilindro, caso for fazer parafusado ou cimentado, né? De X. Na verdade, existe uma dica nessa parada aí. Anota aí. Anota aí essa dica. Por exemplo, tem gente querendo participar ao vivo aí. Fala assim, ó, quero participar, tá? Quiser participar ao vivo, manda assim para mim. Quero participar. Para me fazer uma pergunta aí, beleza? Tá? Aí eu libero aqui para participar, mas deixa eu terminar meu raciocínio aqui. Existe uma dica para isso, tá?
É claro que fica um pouco limitado, mas facilita bastante, né? Facilita bastante. Por exemplo, você vai lá selecionar você vai fazer uma prótese parafusada, cimentada, desculpa, tá, gente? Cimentada. Lá um pré-molar lá cimentado, né? E você foi lá, escolheu o seu selecionador de transmucoso lá no centro de planejamento. O planejamento falou o seguinte: olha, seu componente aqui é um 3,3 por, por 4 por 6, por exemplo, né? Exemplo, tá, gente? Tá bom? 4 por 6, beleza. Porra, Max, eu não vou trabalhar com prótese cimentada, eu vou fazer aqui agora uma prótese parafusada, né? Um cilindro parafusado. Cara, eles já te deram a medida do corte, né? Então, o que que eu faço muitas das vezes? Isso, gente, isso quando eu tenho opção em elementos em trabalhar parafusado e cimentado, que basicamente dente posterior a gente consegue trabalhar parafusado e cimentado no mesmo posicionamento. Dente anterior a gente não consegue fazer dessa forma. Parafusado, o implante fica numa posição, cimentado fica em outra posição. Dente posterior a gente consegue muitas vezes, né, intercambiar esse tipo de componentes, digamos assim. Mas dente anterior não dá. Mas no dente posterior a gente faz dessa forma, tá? Faz dessa forma. Se ele já te mandou aquele componente cimentado de 6, né, o seu componente parafusado também vai ser a mesma coisa. Tá? Vai trabalhar com o mesmo transmucoso e na hora do corte vai ser a mesma coisa. Então, assim, fica essa dica aí. Tá? É claro que fica limitado, porque normalmente áreas de cimentação de componente cimentado só tem duas medidas, ou é 4 ou é 6. Né? 4 ou é 6. Mas isso não é problema. Eu acho, sinceramente, eu acho isso um pouco, na minha opinião, tá? Limitado. Ou é 4 ou é 6, você tem que trabalhar com um dos dois. Né? Tinha que ter mais opções ali para a gente poder trabalhar, porque cada caso é um caso, né? Quantos de vocês aí não trabalharam aí com caso? Ah, o 6 ficou muito comprido e o 4 não ficou legal, queria trabalhar com intermediário. Aí muitas vezes você tem que mudar o tamanho do transmucoso para subir a plataforma e já complica um pouquinho, tá? Mas assim, essa é a dica que a gente tem para vocês, tá? Deixa eu beber água aqui que tá foda. De manhã cedo, tá brabo. Então você vai começar a aposentar, né? Algumas ferramentas do seu consultório. Aposentar. A primeira coisa que você aposenta é o selecionador de transmucosa. Os caras, você fala assim, não vou usar mais, a não ser que você faça mão livre, tá? Porque é muito difícil, a não ser que você erre na fresagem, no posicionamento apical do implante, não siga corretamente o método. Se você seguir corretamente o método, o que ele te mandou ali vai ser aquilo, ou ele vai te mandar uma média. Né? Olha, fica entre 2,5 e 3,5. Pelo menos já é alguma coisa que você tem ali dentro no seu arsenal cirúrgico. Né? O maior benefício disso é a gente ganhar tempo. Né? Quem mais te ama, juro pra você, gente, quem mais te ama quando você começa a fazer guiada é a sua secretária, tá? Porque você vai começar a usar menos instrumental, vai ser mais rápido, vai ter menos coisa para ela lavar, tá? Então, esse é um dos maiores benefícios que a gente tem quando a gente utiliza implanto guiado, tá? Deixa eu ver o que estão me pedindo aqui, vamos ver se vai entrar. Não sei se vai entrar, não. Beleza. Acho que não vai entrar. Não sei o que que eu... Opa! Alguém me chamou aí. Entrou alguém? Alô? Alô? Quem me chamou? Alô? Quem me chamou? Alô? Alô, 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 alô? Acho que desistiram ali. Alô? Acho que desistiram. Beleza? Vai, chamaram e saíram. Chamaram e saíram. Beleza. Né? Quem quiser aparecer aí na live, fazer pergunta ao vivo, só me chamar aí. Tá? A gente está terminando aqui a nossa live matinal de sexta-feira. Tá? Sexta-feira. Deixa eu voltar aqui
a minha organização nisso, né? Como eu falei, o maior benefício, a maior vantagem é ganho de tempo, né? Principalmente, a gente tem uma mania, né, dentista, a gente tem uma mania, isso em qualquer área, né? A gente tem uma mania de, assim, de, às vezes, querer fazer a parada muito rápida e esquecer que a gente, assim, a gente pode parar ali para pensar melhor e para entrar na cirurgia, né? Quando a gente fazia implante lá atrás, assim, quando a gente começou a fazer implantodontia, cara, a gente não tinha 1/10 dos recursos que a gente tem hoje. E os recursos que a gente tem hoje facilitam muito. Então, hoje em dia, a gente passa mais tempo num computador, não só olhando tomografia, mas vendo todo um planejamento cirúrgico do que basicamente operando, se a gente parar para pensar, tá? A gente parar para pensar nisso. E isso facilita muito, dá muito mais segurança na nossa cirurgia, né? Quem não quer, na boa, gente, quem não quer, me responde aí, tá? Entrar num procedimento cirúrgico, ah, já sabendo o tamanho do componente que vai utilizar, né? Ali para uma captura. Quem não quer essa segurança? Quem não quer já ter o componente separado previamente para ganhar tempo? Quem não quer já ter um provisório pronto para captura? Tá? Não tem essa, gente. Não tem essa mais de fazer na mão. Se você tem a oportunidade de fazer um provisório pronto, que venha de um centro de planejamento para captura, é muito mais fácil. Que já venha com perfil de emergência, é muito mais fácil do que você querer fazer isso na mão. Ah, Max, mas eu pago mais para o laboratório para um provisório fresado. Velho, o tempo que você perde fazendo um provisório na mão, né? Assim, não estou falando que você não tem que fazer na mão, assim, mas quando ele já vem para uma base de captura, cara, fica muito mais fácil. Eu mesmo, assim, cara, eu achava que eu era bom em provisório, né? Fazia captura ali, gostava daquela parada, fazia, ficava reembasando ali aquela parada. Hoje o provisório vem com perfil de emergência, né? Se ele vem com perfil de emergência, eu ganho pelo menos uns 40 minutos no meu procedimento total. Que até eu acertar o perfil de emergência, num caso desse, fazer zona crítica, subcrítica, aquele escambau A4, né? Para não falar outra coisa, né? Eu perco muito tempo, né? Na cirurgia, estresse. Então eu já mando vir pronto, né? Vocês já viram várias vezes aí, vários casos, aí já devem ter visto, os cicatrizadores personalizados, né? Pós-cirurgia já manda um cicatrizador personalizado, já com perfil de emergência, para vocês facilitarem depois a moldagem, né? O escaneamento do caso. Com o provisório é a mesma coisa. Manda com perfil de emergência, já facilita, então a gente ganha tempo, então a gente está abusando dos recursos, que antes a gente não tinha esses recursos, né? A gente não tinha, tinha zero de recurso, agora a gente tem mais deles. Sacou? Né? Aí me pergunto como é que eu cheguei nessa conclusão. Fazendo, né? Fazendo isso e vendo colegas fazerem também. Então, hoje, soluções digitais, né, guiadas, a gente ganha muito mais tempo durante um procedimento. Tá? Quem gosta aqui de ficar reembasando provisório? Me fala aí, quem adora? Eu adoro ficar fazendo reembasamento de provisório. Normalmente, implantodontista, né, o cara que que começa a fazer implantodontia, ele faz implantodontia pela parte cirúrgica. Quem fez aqui implantodontia somente pela parte protética? Me fala aí, né? Ninguém entrou na implantodontia pela parte protética, né? Ninguém entrou, né? É... Pediram desculpa aqui, que entrou no Instagram aqui. Beleza, Carlos? De boa, tá? De boa. Se alguém falar isso para mim, não, eu entrei, fiz implantodontia porque eu queria aprender a fazer prótese. Não, velho, se você quiser fazer prótese, você vai fazer prótese, você não vai fazer implantodontia. Tudo bem que a prótese sobre implante tem alguns detalhes, né? Mas, na minha opinião, prótese sobre implante ainda é mais fácil do que prótese convencional, tá? Na minha opinião. Bom, eu sei que tem muitas soluções, muitos recursos, né, de próteses, principalmente unitárias, né? Próteses múltiplas, nem muitas coisas assim, mas próteses unitárias, o nego dá um monte de coisa aí. Mas eu parto do princípio que é o seguinte, não sei se vocês vão concordar comigo aí. Prótese unitária, eu sigo o seguinte princípio. Dente anterior personaliza, dente posterior simplifica. Entenderam o que eu estou falando? Dente anterior personaliza, dente posterior simplifica, tá? Desta forma.
Bom, se tiver que usar um munhão universal para dente posterior, use. Ah, pode ser parafusado? Pode ser cimentado? Pode. Mas, assim, não existe uma grande necessidade, no meu entender, de personalizar. Tá? Agora, dente anterior, beleza. Então, eu levo isso ao meu conceito. Dente anterior personaliza, dente posterior simplifica. Tá? Vocês vão ganhar milhões de tempos aí. Tá bom? Milhões. Prótese sobre implante não é tão difícil como muita gente pensa, tá? Então, assim, e para mim, na minha humilde opinião, prótese sobre implante deveria ser ensinado em cursos de prótese, né? Curso de implantodontia deveria ser único, exclusivamente, somente de implantodontia cirúrgica, mesmo com alguma coisa de prótese, tá? Com alguma coisa de prótese. Mas o cara tem que saber antes prótese, né? Na parada. Beleza?